Fala, minha linda! Que bom que você tá aqui comigo de novo para mais um vídeo onde a gente vai falar sobre algumas lições que nós conseguimos extrair da Bíblia Sagrada e aplicar na vida das nossas crianças. Pra não perder tempo, já curte o vídeo, já envia pra alguma tia do Ministério Infantil que tenho certeza que hoje o vídeo vai ser maravilhoso. Sem mais delongas, vamos pro vídeo! Sexto personagem, um menino também seguindo a linhagem cronológica, vamos falar de Samuel. Samuel é aquele menino sonhado, aquele menino que foi pedido pra Deus, aquele menino que a sua mamãe orou, chorou por ele, um menino que foi fruto de orações de uma mãe. Mas aqui nós vamos focar na parte que ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Se você for se basear na história, no momento em que Samuel vai morar lá no templo com Eli, já era um tempo onde Deus já não falava mais tanto com o povo já estava todo desordenado ali, a própria casa de Eli, seus filhos faziam coisas erradas. Então Samuel, quando esteve lá dentro do templo, que foi morar, pensa hoje, uma criança morando lá com um pastor, quando Samuel foi morar lá, as coisas já estavam meio que desandando. E ele teve que aprender a ouvir a voz de Deus, a conhecer a voz de Deus, e ele fez isso com todo o coração. Quando ele fala, se a voz te chamar de novo, responde, eis aqui que teu servo ouve. E foi o que ele fez, ele obedeceu e ele conseguiu ouvir a voz de Deus. Nós hoje precisamos ensinar as nossas crianças a ouvir a voz de Deus. Mas como assim? Nos nossos dias de hoje tem como uma criança ouvir a voz de Deus? Tem. Nós precisamos ensinar que quando nós lemos a palavra de Deus, Deus fala conosco através da Bíblia Sagrada. Quando nós lemos, Deus está falando com nós. E quando nós abrimos o coração, o que é abrir o coração? É realmente querer entender a vontade de Deus. É realmente querer ouvir a voz de Deus. De nada adianta eu ler e fechar o meu coração e dizer que tudo isso aqui é mentira, que tudo é engano, que não vai acontecer, ou duvidar das promessas de Deus aqui dentro. Então, quando eu escolho ler a palavra de Deus e escolho abrir o meu coração para sugar tudo que está aqui dentro, passar para dentro do meu coração, eu vou reconhecer sim a voz de Deus falando comigo através da sua palavra. Isaías 30, versículo 21 diz assim: teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda. Ou seja, quando eu buscar a vontade de Deus de todo o meu coração, eu vou ouvir sim. No momento em que eu tiver que tomar uma decisão, no momento em que eu tiver que fazer uma escolha do caminho A, do caminho B, Deus vai sim falar ao nosso coração, ó, vai para esse caminho, vai para aquele caminho. Por quê? Porque nós buscamos a vontade de Deus. E hora ou outra, quando eu tiver com alguma dúvida, que eu vá recorrer à palavra de Deus, ou que eu precise muito tirar uma dúvida com Deus, ele vai sim se posicionar conosco, falando qual é a sua vontade. Mas nós precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus. Como que eu vou ouvir a voz de Deus se eu não busco ouvir a voz de Deus? Como que eu vou conhecer a voz de Deus se nunca eu pedir para que ele me ajude a conhecer a voz dele? Então ensina a sua criança que ela precisa sim, assim como Samuel, ela precisa ser obediente e querer ouvir a voz de Deus. É como se você ensinasse a sua criança a orar nesse momento e ensinando ela a pedir para Deus. Papai do céu, me ajuda a ouvir tua voz. Ah, Jesus, eu quero tanto ouvir tu falando comigo, me ensina como eu posso fazer isso. A criança ela tem um coração maleável, um coração moldável, e se você ensinar ela a orar, ela vai orar da forma que você ensinar ela a orar, e muito antes do que você imagina, ela vai estar começando a ouvir a voz de Deus e a reconhecer a voz de Deus falando com ela. O personagem número 7, que eu vou pegar algumas características dele, que nós vamos usar então 7, 8, 9, 10, 4 características do mesmo personagem, é Davi. Davi tem tantas características que você consegue extrair muitas coisas para a vida das suas crianças. A primeira que eu quero trabalhar aqui com você é o tempo que Davi reservou para desenvolver as suas habilidades, tanto na funda quanto na harpa. Ele reservou um tempo para os seus talentos. E isso, claro, depois foi muito útil para ele. Pode ser que ali na hora em que Davi estava no campo, cuidando das ovelhas, matando com a sua funda ali os leões, os ursos, espantando, protegendo as suas ovelhas, pode ser que ele achasse que isso era só uma coisinha, era só um trabalho. Ah, são só ovelhas, né? Eu posso descansar aqui e deixa ali que os lobos comam as ovelhas do meu pai, são só ovelhas mesmo.
Ele poderia ter agido assim, mas não, ele reservou tempo para desenvolver a sua habilidade, ele treinou muito. E lá na frente, quando ele se posiciona diante de um gigante, o que ele usa? Ele usa a sua habilidade com a funda. Ele usa a sua habilidade que lá atrás, quando ele estava fazendo sem que ninguém visse, ele desenvolveu isso, ele desenvolveu com êxito isso. E ali naquele momento onde ele se posicionou na frente de todo mundo, a habilidade que ninguém viu ele treinando foi a habilidade que fez com que ele saísse vencedor e sendo visto por todo o povo. Então, ensine as suas crianças que desenvolver os seus dons, que pode parecer que hoje não seja grande coisa, fazer um desenho bem desenhadinho ou algo diferente. Você, como professor, consegue olhar as suas crianças e avaliar qual é o ponto diferente dela. Tem algumas crianças que já mostram a sua diferença logo de cara. Você olha para a criança e já vê o dom explícito que ela tem. Tem outras crianças que demoram um pouquinho mais para que ela consiga ir mostrando qual é o talento dela. Mas você consegue sim, como professor, diante dessa criança, começar a analisar esses pequenos pontos. Então preste atenção nisso e trabalhe isso com a sua criança. Da mesma forma que ele desenvolveu lá o hábito da funda, ele também desenvolveu o da harpa. Quando Saul ficava possuído lá pelos espíritos, quem ia para dentro do palácio acalmar ele com a música? Davi. Imagina, para Davi entrar dentro de um palácio, para ele ter acesso a um palácio, para tocar sua flauta, quer dizer que ele já sabia tocar. Para ele desenvolver a habilidade de tocar um instrumento, exige tempo. Eu já tentei tocar instrumentos e parei, confesso que parei, fui tentar tocar teclado, fiz algumas aulas e parei, porque eu não tinha, no momento, o tempo de ficar treinando o teclado. Então, eu não ia conseguir desenvolver a habilidade sem muito treino. Na mesma medida, Davi. Quanto tempo você acha que Davi não ficou tocando flauta para até que lá na frente, quando precisassem de alguém que tocasse harpa, chamassem Davi? Ele treinou isso lá no escondido. Muitas coisas que nós fazemos lá no privado da nossa casa, sem que ninguém veja, só você e Deus, lá na frente Deus vai utilizar essas habilidades. Então, incentive as suas crianças. Isso foi uma porta de entrada para Davi dentro do palácio. Ele já estava dentro do palácio, ele já começou a conviver com pessoas ali dentro. Ele já teve acesso ao rei. Qual que é o papel que Davi assume depois? Ele assume o papel de rei, mas a história de Davi poderia ter sido totalmente diferente se ele não tivesse trabalhado as suas habilidades. E o versículo para base nossa hoje tem Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que diz assim: tudo quanto vier a tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no Seol não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Ou seja, tudo o que você puder fazer hoje, faça, porque amanhã, depois que você morrer, já não existe mais a chance de você fazer aquilo que ficou para trás. Então, faça. Você consegue fazer? Faça. Você consegue treinar um instrumento? Treine. Você consegue fazer um projeto social? Faça. Você consegue levar a palavra de Deus em bairros carentes, em prisões, em hospitais, em escolas? Faça, porque depois pode ser tarde demais. A 8ª lição que nós aprendemos aqui com o personagem Davi é: ele transformou horas solitárias, horas que ele estava sozinho ali no campo com as ovelhas, em horas alegres. Ou seja, ele teve o domínio emocional de se ver ali, solitário com as ovelhas, cuidando das ovelhinhas do pai dele. Ele não permitiu que esses momentos fossem tristes, solitários. Oh meu Deus, eu estou sozinho aqui, os meus irmãos estão todos lá no campo de batalha, eu queria ser um soldado, mas tenho que ficar aqui cuidando dessas ovelhas, que droga, meu pai que me mandou pra cá, oh, que vida cruel. Não! Ele decidiu transformar esses momentos em horas de louvor a Deus. Ele transformou uma crise emocional de solidão em uma crise de louvor a Deus, em momentos de louvor a Deus. Então ele decidiu louvar a Deus. E um dos salmos que eu mais amo é o Salmo 139, onde ele se declara para Deus e ele conversa, é uma conversa profunda realmente de criatura para criador.
onde ele fala, Senhor, ó Senhor, imagina ele cuidando das ovelhinhas, tá? Aí ele falando, Senhor, tu me conheces, tu me sondas, tu sabe a hora que eu sento, a hora que eu levanto, tu sabes o que eu vou falar antes mesmo que eu fale, tu conheces o meu pensamento, tu observas o meu andar, o meu deitar, e de longe o Senhor conhece os meus caminhos. E aí ele segue o Salmo 139 se declarando pro Senhor da alma dele, porque ele decidiu, ele escolheu. Eu sempre falo isso para as crianças, você tem o poder de escolha e as suas escolhas definem os teus caminhos. Então ele escolheu louvar a Deus nos seus momentos onde muitos olhariam para solidão, depressão, tô sozinho, me abandonaram, ninguém me quer, ninguém me ama. Não, ele olhou para esses momentos como uma oportunidade de estar ali a sós com Deus. E aí, um versículo para você trabalhar com as suas crianças está lá em Salmos 55 e versículo 17. E versículo 17, que diz assim: de noite, de manhã e ao meio-dia eu suplicarei e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Então trabalhe com as suas crianças aqui o ponto de aonde eles estiverem, o que eles estiverem fazendo, se estiverem acompanhados ou não, que eles extraiam desse momento algo tão prazeroso quanto buscar a Deus. Ah, tô lavando a louça. Conversa com Deus. Ah, tô varrendo a casa. Faz uma oração. Ó, Jesus, eu tô aqui varrendo a casa e não sei, Jesus, eu tenho uma prova amanhã, eu tô preocupada. Ou tá lavando a louça, Jesus, meu coraçãozinho tá ficando triste. Jesus, eu preciso que tu me ajude agora. Jesus, eu não gostei do que o papai fez, eu não gostei do que a mamãe fez. Jesus, não deixa que eu fique brava com eles, sabe? Ensine as suas crianças a serem sinceras para Deus. Ensine elas a se entregarem para Deus de uma forma tão completa que nada, nenhum sentimento fique escondido ali dentro, gerando sentimentos ruins, frustrações e feridas abertas. Então, trabalhe com essas crianças o poder que eles têm nas mãos de se entregar ao Criador todos os dias, em qualquer ocasião. A nona lição que nós aprendemos aqui, ainda com o personagem Davi, é buscar a Deus nas situações difíceis. Lá em 1 Samuel 17, do 34 em diante, vai falar sobre o relato de como ele se posicionou para enfrentar o gigante filisteu. Ele aprendeu, olha o que diz aqui, ó: o Senhor que me salvou do leão, me salvou do urso, vai me salvar desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, que o Senhor esteja contigo. Ou seja, Davi aprendeu que em qualquer situação, seja com urso, seja com leão, seja com ovelha, seja com irmão, seja com gigante, seja qual for a batalha, o Senhor estava com ele. O nível de fé de Davi era muito além do que 3 metros de altura de um gigante filisteu que estava acostumado a massacrar ali os israelitas. Ele entendeu que o Deus que cuidava dele lá no particular, lá com as ovelhas, lá no campo, era o mesmo Deus que cuidaria dele em qualquer situação. E a mesma coisa nós hoje. Olha o que diz Isaías, capítulo 12, versículo 2. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Tem coisa mais linda? Não tem. É confiar em Deus. Tudo o que nós precisamos no momento de perigo, no momento em que não sabemos o que fazer, no momento de medo, é confiar que Deus é a nossa salvação. E isso depende do seu nível de fé. E a 10ª lição que nós aprendemos com Davi, com o jovem Davi, é que ele aprendeu a esperar o tempo de Deus na sua vida. Como assim? Davi foi ungido a rei, ele foi ungido por Samuel para ser o rei de Israel ainda na sua adolescência. Porém, ele só chegou ao cumprimento dessa promessa, ele só chegou a ser rei quando ele tinha lá pelos seus 30 anos de idade. Ou seja, teve um longo processo lá da parte da unção, das promessas, até realmente ele se sentar na cadeira, ele se sentar no trono de rei. E aí com esse exemplo, nós aprendemos a esperar no tempo de Deus. E o tempo de Deus é muito diferente do nosso. E aqui, pro meu coração agora, 1 Pedro 5:7 diz assim: lançando sobre ele
toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ou seja, quando nós recebemos uma promessa, quando nós recebemos uma unção, quando nós recebemos um chamado, um ministério, um propósito, quando nós temos algo específico na nossa vida, nós queremos, eu não sei você, mas eu quero que as coisas se cumpram já para amanhã. E aí, né? Quer pular processo, quer pular alguns degraus ali e subir, já chegar lá onde Deus te prometeu. E aí com Davi aqui, foi bem propício isso, aliás, né? Com Davi aqui, a gente aprende que nós temos que esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus na nossa vida. Se Deus falou, as promessas vão se cumprir. Mas para isso tudo tem um tempo específico, tem um processo específico, tem coisas que Deus vai trabalhando na nossa vida que no momento nós não entendemos, mas lá na frente, quando nós chegamos ao propósito, ao cumprimento da promessa, nós entendemos que todo o tempo que nós trabalhamos, que todo o tempo que nós permitimos que Deus trabalhasse na nossa vida, era sim necessário. Se você for sentar e estudar a história de Davi, desde o momento da unção até a hora que ele chegou no trono, você aprende muitos princípios com Davi, muitos princípios que ele aprendeu a não quebrar. Por quê? Porque ele se submeteu à vontade de Deus. Imagine lá, Davi chegando na frente de Saul e dizendo: ó, Saul, dá licença porque eu fui ungido a ser rei. Levante-se da sua cadeira e me dê essa cadeira aí, essa coroa também que é tudo meu. Deus me ungiu. Não, Davi não fez isso, até porque se ele fizesse, imagina eu que Saul mataria ele ali na mesma hora, né? Hashtag matem Davi. Não, né? Então, ele teve todo um processo de aprendizados para que quando ele chegasse no trono, ele soubesse como desenvolver esse papel de rei de Israel. 10 lições aprendidas com 7 personagens. Deixa o teu comentário aqui embaixo pra mim. Qual dessas lições você vai trabalhar primeiro com as suas crianças? O que nós aprendemos com Ismael, com Isaac, com José, com Miriam, com Moisés, com Samuel ou com Davi? O que tu vai trabalhar primeiro com as tuas crianças? Não esquece, deixa o comentário aqui pra mim. Não esquece de enviar esse vídeo pra mais uma tia aí do Ministério Infantil. E um beijo no seu coração.